O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeçamos ao Senhor por mais este dia que Ele nos concede. Devemos nos acostumar todos os dias, ao abrirmos os olhos, dizer: obrigado, Senhor, por mais este dia. Apesar, talvez, da noite mal dormida, apesar das preocupações, apesar das lutas que devemos enfrentar, devemos sempre agradecer a Deus, porque Ele nos dá sempre uma nova oportunidade para recomeçarmos. E nós devemos sempre colocar a nossa vida nas suas mãos, porque Ele é Pai e cuida de cada um de nós. Que nós tenhamos esta confiança no Senhor. Esta confiança deve nos impulsionar, deve nos levar adiante, na certeza de que Ele não nos abandona. Portanto, irmãos e irmãs que nos acompanham, muitos que se encontram enfermos, mas que todos os dias procuram estar unidos ao Senhor, estar unidos com a comunidade, através da oração, acompanhando a celebração eucarística. Que o Senhor abençoe a cada um, segundo as suas necessidades, e que a Virgem Maria, como mãe, cuide sempre de todos nós. Jesus veio anunciar o reino de Deus, como nós estamos ouvindo no Evangelho de Mateus ao longo desta semana. Ele veio ao mundo para anunciar o reino de Deus. Para isto eu fui enviado, disse Jesus. E convidou 12 apóstolos para o seguirem, para fazerem parte da sua missão. E como já dissemos,
na pessoa destes 12 apóstolos, Jesus convidou todos os seus discípulos de todos os tempos para fazerem parte desta missão de anunciar o Evangelho. E Jesus foi bem claro com os seus discípulos que não seria uma missão fácil, que eles encontrariam muitas dificuldades, muitas adversidades, que assim como o mundo não o aceitou, também não aceitaria os seus discípulos, que assim como fizeram com ele, fariam também com os seus discípulos. Portanto, Jesus preparou o espírito dos seus discípulos para enfrentarem todos esses desafios nesta missão de anunciar o reino de Deus. E nós ouvimos neste trecho do Evangelho de hoje que ele diz aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelha no meio de lobos. O que significa isso? Significa que os discípulos de Jesus deverão enfrentar o mundo adverso. O lobo, o que é que ele faz? Ele ataca, ele devora. Isso significa que o mundo em que vivemos não está disposto a acolher pacificamente o anúncio do Evangelho. Porque o anúncio do Evangelho, a palavra de Deus, incomoda. Porque a palavra de Deus, o anúncio do reino, nos convida a uma conversão, a uma mudança de vida, a uma transformação, a deixar de lado certas atitudes. E muitas pessoas não querem deixar o seu modo de viver, o seu modo de fazer, se sentem incomodados e fazem qualquer coisa para que os seus interesses não sejam prejudicados. E o discípulo de Jesus, ele deve agir não com violência, de maneira alguma, mas Jesus diz que como ovelhas, com mansidão, com humildade. Diz ainda Jesus: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ser prudente, isto é, saber o momento e o modo de agir, saber identificar o tempo de Deus, de modo a não ser precipitado nem ser tardio nas coisas, mas que tenha o discernimento para agir de acordo com a vontade e o plano de Deus. Porque ele não deve, o discípulo missionário, anunciar a si mesmo, anunciar a sua vontade, mas ele é um embaixador, como diz o apóstolo Paulo, embaixador de Jesus Cristo. Ele vai falar em nome de Jesus Cristo. A mensagem que ele leva não é dele, ele é apenas um instrumento. Portanto, não deve ser a sua vontade, o seu desejo, mas deve ser a vontade de Deus. Portanto, ele deve ter esta capacidade de discernir o tempo e o modo de agir. Agir com prudência. E ter a simplicidade. Simplicidade e humildade. Porque o discípulo de Jesus, ele não pode ser arrogante, prepotente, ele não pode querer impor-se sobre os outros. Aquilo que ele anuncia é o Evangelho da paz, é uma proposta de vida, não deve ser uma imposição sobre as pessoas. Por isso ele deve ter a humildade de coração, ele deve ter
aquela convicção de que ele é também testemunha e não pode haver contradição entre aquilo que ele anuncia e aquilo que ele vive. E nesse sentido, a humildade, a simplicidade é um testemunho importante, fundamental para o discípulo missionário. Ser consciente da própria missão, da própria vocação. Saber que se vive num mundo em que é necessário ter a consciência de que o Evangelho incomoda. E como eu dizia, nem todos estão dispostos a aceitar aquilo que se anuncia, porque é sempre um convite a sair de si mesmo. É sempre um desafio para quem anuncia e para quem escuta este anúncio. É o mundo no qual nós vivemos nos dias de hoje. É interessante aquilo que os nossos bispos dizem no documento de Aparecida. Diz o seguinte, que neste contexto é um sinal de esperança, ou melhor, a vida social em convivência harmônica e pacífica está se deteriorando gravemente em muitos países da América Latina e do Caribe, pelo crescimento da violência que se manifesta em roubos, assaltos, sequestros e, o que é mais grave, em assassinatos de cada dia, destroem mais vidas humanas e enchem de dor as famílias e a sociedade inteira. A violência se reveste de várias formas e tem diversos agentes: o crime organizado, o narcotráfico, grupos paramilitares, violência comum, sobretudo na periferia das grandes cidades, violência de grupos juvenis, crescente violência dentro das famílias. Suas causas são múltiplas: a idolatria do dinheiro, o avanço de uma ideologia individualista e utilitarista, a falta de respeito pela dignidade de cada pessoa, a deterioração do tecido pessoal, a corrupção, inclusive nas forças da ordem, e a falta de políticas públicas de equidade social. Essa é a sociedade, é o mundo ao qual os discípulos missionários de Jesus são chamados e são enviados a anunciar. E vejam então que não é fácil. Mas Jesus garante que o Espírito do Pai está conosco, que apesar de todas as adversidades, nós não podemos de maneira alguma desistir, não podemos perder a esperança, não podemos desanimar, não podemos achar que tudo está perdido. Afinal de contas, não são os nossos recursos, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. E Ele não pode faltar conosco. Há momentos em que parece que fracassamos, porque a igreja está fracassando. Temos às vezes a impressão de que é o mal que está dominando, que está obtendo vitória. Mas não esqueçamos que tudo pertence a Deus e está nas mãos de Deus. E o mal não pode ser maior do que o poder de Deus. Ao mesmo tempo que nós devemos ter consciência da dificuldade, dos desafios que Jesus nos fala, devemos ter a confiança e a certeza
de que o próprio Jesus está conosco. Ele diz que devemos confiar no Espírito, o Espírito do Pai. Quando forem perseguidos os seus discípulos, quando forem encarcerados, que confie, porque o Espírito do Pai falará através deles. Esta certeza que deve nos levar adiante. Nós podemos sentir o nosso limite, a nossa incapacidade humana, mas a certeza de que Deus está conosco é que vai nos impulsionar. Sejamos, portanto, discípulos missionários nestes tempos, confiantes no Senhor. Deus não deixa os seus servos sem o seu auxílio. Jesus disse aos discípulos: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta certeza que nos leva adiante. O Senhor está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.